Saudar a todos os santos em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos nesta plataforma online, como sempre, para difundirmos mais uma vez o Evangelho, usando isto. O nosso programa, hoje, como sempre, é a carta. Estamos a ler agora a carta de Éfesos, não é? Efésios, e agora estamos vendo capítulo 4. Na sessão anterior nós falamos da unidade da fé e damos continuidade agora. O nosso tema é os 5 ministérios, neste caso. A partir do versículo, estamos a ler Efésios 4, versículo 7 a 16. Vamos ler com muita atenção para continuarmos a crescermos, porque o objetivo fundamental desta epístola é o próprio crescimento do corpo de Cristo. Aqui temos o santo ministério, não é? O serviço dos santos, ou melhor, aquilo que eu tenho chamado, e é verdade também, todos que chegaram a este entendimento chamam de dons ministeriais. Diz aqui o versículo 7. Efésios 4, versículo 7. E a graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, sublinha, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. São 5 ministérios aqui que encontramos. Ele mesmo concedeu, vou repetir o 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com vista, tanto o propósito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, há muitos ventos por aí, pela artimanha dos homens, não é? Pela astúcia com que induzem ao erro os homens. 15. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Aqui está a se falar de ministros, de ministério. Se há ministério, aqui há um ministro por detrás, na verdade, do ministério. Queria ler uma pequena definição aqui de ministro, que é muito interessante. Os ministros, vamos escutar, os ministros eram homens dotados tanto de habilidades naturais, também, quanto de habilidades sobrenaturais,
conferidas pelo Espírito de Deus. Desse modo, tornavam-se membros ativos do corpo de Cristo, cada qual dentro das suas respectivas funções, todas elas necessárias para o bom funcionamento, bem-estar e desenvolvimento do corpo de Cristo, a Igreja, o que redundava na glorificação do cabeça, Jesus Cristo. Dessa maneira, cada qual contribuiu para a comunicação do ministério cristão que tinha propósitos evangelísticos e didáticos. Portanto, podemos verificar nesta passagem que, aqui onde estávamos a ler, nessa passagem que aqui no 12 e 13, nos versículos 12 e 13 de Éfesos 4, diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho, sim, do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tanto, todos esses ministérios, todos esses 5 ministérios, aqui eu queria enaltecer, é muito importante, elas exaltam o cabeça, exaltam o dador principal, o sumo apóstolo Jesus Cristo. O propósito, como vem no 13, é para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, se nós exercermos bem essas nossas funções aqui ministeriais, existe alguma ligeira diferença entre dons ministeriais e dons espirituais. Os dons ministeriais tanto visam o ministério, enquanto os dons espirituais elas operam dentro da eclésia. Tanto quando o povo reúne em qualquer lugar para adorar a Deus, um tem salmos, um tem profecia. Os dons espirituais podem atuar em qualquer altura, numa reunião pública de crentes bem devotos que entregam-se a Deus, pode haver a manifestação do Espírito. E ela, a segunda palavra de Deus diz, é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. É dada a cada um segundo o que for útil, aliás. A manifestação do Espírito é dada a cada um segundo o que for útil. Na verdade, se na congregação reunimos em um culto de oração pública, seja com muitas ou poucas pessoas, e nessa reunião o Espírito manifestar, essa manifestação pode operar em cada participante daquele culto para o que for útil. Suponhamos que estamos num culto em que nós oramos por um culto de missões. Estamos orando nas missões, então o Espírito de Deus querer manifesta naquele grupo de crentes que estão a orar pelas missões. Então o Senhor pode revelar, em certo momento, dar o Espírito da revelação, que revela uma missão que tem alguma necessidade, ou melhor, uma missão em que tem necessidade, sim, de um ministro que tem que ser enviado. E o Espírito, na manifestação, também revelar ali o homem indicado para fazer essa tarefa. Aconteceu num dos nossos cultos em Maragra, eu me lembro muito bem, quando Deus indicou a uma missionária, Rosa, que está em Macia agora, para estar lá. Essa é a manifestação do Espírito. Mas há uma confusão muito imersa aqui. Há uma grande confusão entre os dons ministeriais e os dons espirituais, que não são ministeriais. Quer dizer, o Espírito pode manifestar num culto de oração e depois tomar um irmão que não tem dom profético, mas profetizar por instante. É a manifestação do Espírito, não é? Para aquilo que for útil. Então, aquela profecia, eu lembro quando Israel estava no tempo do rei Asa, não é? Quando estavam a orarem, e depois levantou o profeta e falou,
acho que é o livro de Crônica, não é? 20. Segundo de Crônica 20. Então eu estava mesmo ali a adorar a Deus. Depois um profeta levantou e dentro daquela adoração e profetizou. E realmente aquilo tinha a ver com Israel, era uma batalha, tinha a ver com a vitória de Israel. Eles não precisavam de usar as suas táticas da batalha, mas precisavam de usar as armas espirituais que oraram. Então, na congregação, quando nós nos unimos para orar, a manifestação do Espírito pode prever profetas, não é? Profecias e palavras de sabedoria, de ciência, aquilo que for útil para aquela sessão. Deus pode falar também através desse corpo. Mas este é o ministério, é a manifestação do Espírito. Agora, temos os dons ministeriais que começam aqui no versículo 11. Mas também o versículo 8 e 9, ela revela o seu dador, não é? Que aqui o 9 diz, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Agora o 10 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Está a se referir aqui a Cristo, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Mas o 11 diz, ele mesmo, quem? Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Nós, falando do evangelista, nós conhecemos o Filipe, que foi ministrar em Samaria. Eu tenho dito aos irmãos, graça que Deus tem me dado para compreender uma parte dessa matéria, eu tenho dito aos irmãos que, olha, o ministério, aquele que tem um ministério, tem uma obra. O ministério é uma missão, é uma obra outorgada pelo Cristo, através do Espírito, alguém para exercer essa obra. Esta pessoa faz essa obra de uma maneira sem lutar, quer dizer, não precisa de muita força física para exercer esse ministério, se o ministério tem. Agora, os dons ministeriais, elas se manifestam através do corpo, mas os dons ministeriais às vezes não são permanentes. Não são, agora, um ministério, por exemplo, o Abraão teve um ministério patriarcal, ele foi pai e é pai até hoje. O ministério profético de Elias foi profeta, é profeta até hoje. Portanto, nas lembranças, nas memórias que se dá a esses homens, fala da sua parte profética, eles foram profetas. Então, ministério é uma obra que dá, então o ministro é aquele que exerce essa obra. Um ministério tem no topo o ministro, né? O ministro é o cabeça, aquele que tem esse ministério, e depois o ministério é a obra que esse ministro faz. Então, há muita confusão, porque uma pessoa num culto, talvez, de oração e louvor, pode receber, na manifestação do Espírito, um dom para profetizar temporariamente, mas depois não volta a profetizar, como aconteceu com aqueles 70, com Moisés lá, quando Deus mandou Moisés chamar os 70 e repartir o Espírito, estava Moisés, então, não continua a profetizar. Estou a falar aqui. É preciso nós fazermos a diferença grande entre ministro, entre ministério e dom do Espírito. Há pessoas que se confundem. Então, qual é a função dos ministérios? Primeiro desses 5, elas têm esta função, que está no 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, já disse no outro vídeo que eu gravei, que não está acabado o corpo, está em edificação. Todos nós somos pedras vivas que estamos a serem usados para a edificação do corpo de Cristo. Até o arrebatamento, o corpo ainda está a ser edificado. Então, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, existem santos que acabam, ou crentes que se convertem, agora estão a se converter, mas ainda não estão a ser aperfeiçoados para cumprir os seus ministérios. E nesse aperfeiçoamento é preciso paciência, tolerância, integridade,
estão a ser aperfeiçoados. Não estamos a excluir, não estamos a dizer que essas pessoas não servem. Estão a ser aperfeiçoados. Quantas vezes foi aperfeiçoado Marcos? Quantas vezes não foi aperfeiçoado Tito, o Timóteo? Então eles tinham até muitas deficiências no serviço, mas estavam a ser aperfeiçoados. Pode-se saber que alguém tem um ministério X, mas não implica que aquela pessoa está amadurecido para exercer aquele ministério imediatamente. Portanto, tem que estar sob tutor, como Paulo dizia em Gálatas 4, sob tutor para ser aperfeiçoado. Algumas pessoas idôneas, por exemplo, aqui no ministério dos apóstolos, estavam os próprios apóstolos no cabeça para estarem a monitorar os novos irmãos que estavam a ser levantados no ministério. Então, mas a finalidade, portanto, é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Existem irmãos que estão na fé que ainda não começaram a desempenhar o seu serviço, ainda se embaraçam por pequenas coisas. É porque eu tenho este problema e depois a minha cabeça não está a funcionar bem, porque saí de casa, não comi nada. Então, isto é uma infantilidade. Essas pessoas podem ser aperfeiçoadas para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como disse, o corpo está a ser edificado. Portanto, desde a sessão apostólica dos apóstolos, o fundamento lá, estou a falar dos 12, mais Paulo, a igreja foi plantada por Jesus Cristo, os apóstolos estabeleceram as doutrinas básicas e nós estamos a dar continuidade a esta igreja. Então, Deus de tempo em tempo chama. Então, os dons que fazem este aperfeiçoamento dos santos são os dons ministerial. Claro que estes são oficiais de Deus que devem trabalhar a vida dos crentes até atingir a perfeição com muito amor e paciência. Com amor e paciência. Diz aqui para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando falamos de pleno conhecimento do Filho de Deus, deixa eu dar um pequeno exemplo, por exemplo. Eu sei que Jesus cura, é Filho de Deus, eu sei. Mas olha, tem outras qualidades que Cristo ela fornece, quer dizer, ele dá aos crentes. São outras qualidades mais fortes que nós não sabemos de Cristo, fora da cura, é Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou. Não é? Paulo, num lugar, diz que, olha, eu quero conhecer Cristo e o poder que ressuscitou a ele dentre os mortos. Então, eu acho que há cristãos tão bebés que nem pensam que, olha, há que conhecer o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Porque esse poder, eu também quero conhecer, é um poder extraordinário. Que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, na verdade, eu, por Deus, o Espírito Santo, na verdade, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, eu tinha que conhecer isto, mas o cristão, ali só sabe que eu tenho que ir lá, dar meu dízimo e cantar e voltar para casa. Na verdade, esses santos ainda estão muito bebés, são muito bebés, então eles não podem comer aquilo que chamamos de manjar, solo de manjar, mas eles se alimentam de leite, não é? Como uma carta de Pedro fala isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento de Filho de Deus. Temos que chegar a isso. É necessário. Eu estou a dizer que um corpo de Cristo que estagnado, que não cresce, não serve. Um corpo tem que estar em crescimento. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, qualquer igreja, seja local, tem que estar a crescer. E essas igrejas locais em crescimento compõem o corpo universal de Cristo, que está em crescimento também. Estamos a falar disso. Existe matéria que não podemos falar com os nossos irmãos cristãos bebés, porque pode escandalizar. Uma matéria simples que não escandaliza já um adulto, alguém que já atingiu uma certa maturidade, não fica escandalizado, mas quando falar para um novo convertido pode escandalizar. Então, o programa desses dons, esses dons apóstolos, profetas, esses dons ministrais, é para a edificação do corpo. Esses dons são transculturais, elas não operam simplesmente numa assembleia. Há pessoas que dizem, olha, eu prego aqui nesta congregação, consigo aqui, mas ele pegar na África do Sul, por exemplo, ou na América, eu não posso conseguir, porque ali é preciso mesmo muita força. É isto aqui, é a infantilidade. Que realmente quando atinge a maturidade de compreender, não é? Aqui como diz a palavra, de compreender a unidade da fé,
do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita vontade, à medida da estatura de Cristo, então ele fica qualificado para trabalhar no corpo místico de Cristo, corpo universal de Cristo. Quer dizer, eu não tenho problema de pensar que a mensagem que eu prego aqui em Moçambique, posso pregar lá na América, posso pregar na Ásia, não tem, é a mensagem de Cristo. Portanto, é um crescimento. O trabalho que faz esses 5 dons ministeriais é aperfeiçoamento. Isto não é particularizar. Não é para particularizar, que se eu dizer que, olha, sou pastor, sou pastor da minha igreja. Não, eu sou pastor da igreja do Cristo no mundo inteiro. Eu acho que Paulo não estava a ministrar simplesmente para os gentios, para os judeus da circuncisão. Realmente, ele nos deu esta graça de descobrirmos coisas que até outros apóstolos não fizeram. Ele teve a graça de ter um ministério dos gentios. Então, o que é que trouxe Paulo para os gentios? Trouxe a informação que era exclusivamente só para os judeus. E trouxe essa informação. Então, os gentios de todo mundo agora se levantam, ministram. Alguns crescem até ter a estatura, portanto, completa daqueles que estão amadurecidos, já não precisam só de leite. Eles podem ministrar. Quer dizer, esta ministração sem orgulho, sem achar que são sabichões, porque há este problema. Sem orgulho, mas ministra normalmente saber que eu estou aqui no corpo de Cristo. Em qualquer parte do mundo, onde for enviado para servir, pode servir. Existem irmãos que não servem para ser enviados, por exemplo, para ministérios internacionais, porque tem alguma incompetência, no crescimento, alguma falha. Não estou a dizer que é competente, definitivamente incompetente. Estou a dizer que tem este problema. Então, o plano de Deus, quando dotou homens com esses dons ministeriais, que são transculturais, elas não estão limitadas a um local só. Este homem pode trabalhar com um grupo local, mas pode trabalhar com outros grupos ali. É para isso, porque no corpo místico de Cristo, o plano de Deus é para que todos cheguem à unidade de fé. Quer dizer, a fé verdadeira. A fé, se eu tenho fé, pensar que é a mesma fé que teve Abraão, é a mesma fé que teve o nosso irmão Paulo, é a mesma fé que teve o nosso irmão Pedro. Então, o que é que significa isto? Então, chegamos a essa unidade de pensarmos dentro da unidade eclesiástica da mesma forma, não é? Da mesma forma, para os que já chegaram a essa plataforma. À medida da estatura plenitude de Cristo, 14 diz para aqui, não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, o nosso projeto final aqui de dons ministeriais, é para preparar os santos para não ser mais crianças, não é? Enganados, porque temos crianças nas igrejas. Criança está lá na igreja e um dia a palavra falou diretamente do assunto que ele está envolvido. Aquele pastor aqui falou contra mim, eu já não quero aquela igreja. E sai nem dá satisfação, já está na outra igreja. Então, uma pessoa que já está na fase de adulto, não é mais menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz. Essa pessoa já não voa. Eu conheço tantos que dizem assim, eu estou a pertencer a este ministério, vem aqui de um país aí, vem do Brasil ou da Nigéria, é uma benção, vou para lá. E pula para aquele lugar. É infante. Eu costumo dizer que uma pessoa que é liderada por uma criança será criança eternamente também. Se o líder já é criança, o liderado é bebê, é criança liderando criança. O propósito de Deus não era que haja pessoas, quer dizer, que fundam a igreja como se fosse independente, tantos independentes que fundam a igreja. Esta é a minha igreja. Esta é a Assembleia A, esta é a Assembleia B, esta é a Assembleia C, esta é a Assembleia D, esta é a Assembleia H, qualquer coisa. E depois este sistema que eles estão a usar de proliferar a igreja como cabeça, todos são cabeça fora de Cristo. Então isto aqui é infantilidade. É infantilidade. Eu sei que quando ganho uma alma é para a glória de Deus, essa alma automaticamente
se for bem orientado, faz parte do corpo místico de Cristo. Então não preciso de pensar que é minha alma. É meu irmão que pode crescer. Aqueles que Paulo ganhou, depois preparou, tornaram companheiros da obra. Lembra-se de João Marcos? Lembra-se do próprio Tito, Timóteo? São pessoas que ele preparou, Paulo. Mas até altura foram colegas dele. Então, realmente, acho que essas pessoas cresceram, receberam dons, por exemplo, Timóteo, pela imposição de mão, pela profecia e imposição de mão dos apóstolos, tornou-se filho de Paulo, espiritualmente falando, mas também companheiro de Paulo na missão. Então, o crescimento é muito fundamental. Uma igreja rancunda, então, criará problemas no futuro, porque uma coisa que não cresce, então, cria problemas. É um obstáculo, pode ser um obstáculo, para que não mais sejais meninos. O crescimento é muito fundamental. Então, um ensino consistente, acompanhado, faz os seus membros crescer. As pessoas devem saber sentar, aprender do homem que Deus levantou. Como Israel aprendia de Moisés, como Israel aprendia de Jeremias, como Israel aprendia de Elias, como Israel aprendia de João Batista. Estes homens não tinham uma congregação parada, pequena, local. Eles tinham uma congregação, tinham irmãos e família em toda a esfera de Israel, porque a tendência era levar esta pessoa à unidade da fé. Não tinham um propósito particular. Eu vou criar o meu grupinho e depois esse é o meu ministério. É exclusivo. Não. O ministério sacro nunca foi exclusivo. Foi para a edificação de todo o corpo, de todo o corpo. Mas segundo a verdade, o 15 diz, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Então, todos nós em volta do cabeça que é Cristo, cresçamos. O interesse dos líderes, na verdade, ministeriais, aqueles que têm os dons ministeriais, deve ser de ver todo o corpo em volta da cabeça que é Cristo crescer, evoluir, desenvolver, eles terem as faculdades de Cristo, ter as faculdades que estavam em Cristo, deixar de ser menino. As pessoas devem pertencer, na prática, a uma pequena igreja local, onde eles vão prestar serviço a Cristo. Mas lá podem crescer. O crescimento, quer dizer, se eles crescem na graça, continuam a servir Cristo no corpo místico, mas pertencendo à igreja local. É por isso que nós temos missionários enviados de Brasil para Moçambique, enviados dos Estados Unidos para Moçambique, mas eles pertencem aos seus líderes lá. Eles foram liderados. Então, se os ministérios, cada pessoa que pensa que cresceu um pouco tem que fazer o seu ministério. Nós temos tantas igrejas desconectadas do corpo místico de Cristo. Alguém está a mover? Desconectados do corpo místico de Cristo. Temos tantas igrejinhas que realmente são pequenas sinagogas até de Satanás, porque essas pessoas não têm evolução. Se a mente daquele que tem o dom ministerial, um dos dons ministeriais, seja apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, é muito medíocre, como Israel, como os discípulos de Jesus no começo, não é? Teve que haver uma perseguição da igreja para começar a expandir. Eles já estavam viciados em ficar em Jerusalém, profetizar, falar línguas. Então, mas não tinham esta visão que foi colocada em Paulo para espalhar no mundo inteiro. Então, realmente, quando a confusão aconteceu, os que andaram dispersos, diz a palavra de Deus, os que andaram dispersos começaram a falar de Cristo. Esta é a missão, de que todo o corpo místico de Cristo, não estamos a dizer só o corpo local, místico de Cristo cresça. Então, estes que possuem esses dons ministeriais precisam de não ser avarento, não ser para si. Esses dons são para mim, mas darem-se para todo mundo. Desde Deus, que Deus me levantou, já circulei em alguns países, já falei de Deus a muitas pessoas. Algumas pessoas foram conectadas ao corpo de Cristo, alguns já partiram para a glória. Eu estou servindo a Cristo até que termine os meus dias aqui na terra. Quando terminar os meus dias, vou partir. Aqueles que foram bem instruídos, que foram edificados, vão continuar a desenvolver esta graça para frente. E é necessário pensar, na verdade, que o foco principal,
assim como li a definição do ministro aqui, o foco principal para que é para que, segundo a verdade, o versículo 15, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, em tudo. Estamos completos. Claro que até o arrebatamento alguns serão ainda meninos, mas temos que trabalhar com esse afinco, com esta visão de edificar o corpo. Eu ainda preciso de falar para tantos, até que já assumem posição de pastor, o evangelista, o mestre. Eu tenho que falar disso. A tendência não é dizer meu ministério, meu trabalho. A tendência é edificar o corpo de Cristo. Tu, se tens um ministério doado desses 5 que estão aqui, então sabe que o Senhor colocou para ti nações, portanto, várias pessoas de várias nacionalidades para dar a Cristo. Dar a Cristo. É bom se você for uma pessoa que pode aprender facilmente as culturas dos outros também, para simplesmente a missão for dar a Cristo, seria muito melhor. Aqui diz que, 16, de que todo o corpo bem ajustado, está a falar da composição desse corpo místico de Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui no 16 temos o corpo místico. Então, na verdade, começando do corpo local, nós vamos até o corpo infinito de Cristo, o corpo místico. Começando do local. É óbvio que todas as pessoas devem começar lá. Vamos ver sobre o aperfeiçoamento aqui dos santos. O trabalho do ministério envolvendo todos os ofícios e serviços visa ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. É o que diz o 12. Isso significa que o ministério cristão está envolvido em uma séria responsabilidade dentro da causa espiritual. Vamos lá ver a multiplicidade de ofícios. Os trechos de Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28 fornecem-nos uma lista apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tem mestres, milagres e curas, socorros, governo, línguas e interpretação de língua. Aprendemos ali que a origem desses ofícios e suas respectivas operações é divina. O 6º capítulo de Atos narra como teve início o ministério diaconal, um ministério cujas atividades são principalmente de natureza prática, física e caritativa, de caridade neste caso, que é da caridade. Então, nós entendemos aqui que o propósito fundamental desses dons ministérios é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os santos estão na igreja, são igrejistas, né? Mas ainda não têm entendido nada do ministério. O ministério é o que se faz quando a pessoa se converte a Cristo e recebe algum dom. Na verdade, ministério. E é Cristo que dá os dons ministeriais. Então, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são operadores de milagres, nem todos são mestres e doutores. Então, são dadas estas pessoas, esses principais que estão aqui nos 5 dons ministeriais, são pessoas que devem levar avante esta tarefa da edificação. Devem ensinar profundamente acerca desses fatos, porque eles mesmos já atingiram uma certa maturidade, já entendem, a visão dessas pessoas é amplificada, como eu disse, é transcultural. Já não vem as coisas para mim, meu lugar, vem as coisas no nível do corpo místico de Cristo. Queremos que esta mensagem tenha chegado muito bem
aos ouvidos dos irmãos para o crescimento. Se tem um dom ministerial, então continua a orar, continua a buscar a vontade de Deus, porque sem um dom ministerial é específico. Logo, o Senhor tem um propósito específico que está instruindo. Paulo, quando começou a ministrar, ele tinha orado tanto e continuava a orar, ele já sabia o destino da sua vida espiritual, porque não é possível uma pessoa que tem um ofício desse ter ainda outras tarefas para fazer. Uma pessoa que tem esse tipo de ofício, ele ocupa-se para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não se ocupa por outras coisas. São pessoas que praticamente são especificamente separadas para esses ofícios. Eu disse específicos. Eles podem desenvolver ou melhor, vivem para a igreja. Na prática, vivem para a igreja. Eles observam as coisas, vivem para o corpo de Cristo. O corpo não só local, mas místico, porque nós sabemos que o corpo local é onde nós reunimos. Lá dentro do corpo local, há pessoas que têm ofícios ministeriais. Lá dentro, esses que têm ofícios ministeriais vão crescendo. Eles não enquadram no sistema de sentar sempre no mesmo lugar a fazer as mesmas coisas. Estes ministérios revelam-se transcultural ou internacional, se quiser. Elas revelam-se com tendência de edificar o corpo, aquilo que é o corpo de Cristo em toda parte. Portanto, eles não entram em pânico, por exemplo, se tiver que viajar para um país para lá ministrar, por exemplo, acerca da cura divina, ministrar acerca da salvação, não tem problema. Eles fazem isto e muito bem, porque conseguem abordar o seu auditório do assunto-chave, o assunto principal. E o nosso assunto principal, quando estamos a abordar aqueles que já aceitaram Cristo, é a edificação para a edificação. Escuta bem, tem o evangelismo para trazer aqueles que estão fora do corpo para dentro do corpo. Mas estes ministérios, quando operam, esses 5 ministérios do ministério, quando operam dentro do corpo, é para a edificação. Quer dizer que dentro do corpo ainda tem aqueles que ainda estão lá embaixo, precisam também de chegar a esta parte, como diz o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando falamos de conhecimento pleno do Filho de Deus, estamos a falar de conhecer bem. Porque, pronto, há pré-conhecimento, depois há conhecimento perfeito. Esses pré-conhecimentos são necessários, não é? Paulo disse em outro lugar que, se for necessário, voltaremos à doutrina dos batismos, não é? De imposição de mão, mas cresçamos, deixamos de ser menino, que precisamos de depender de leite, da palavra. Sabe, a função do leite é alimentar e formatar o organismo do bebê. Então, são as crianças consomem muito, é muito fundamental o leite, o aleitamento materno da mãe, quando tem um bebê, é muito fundamental, até 6 meses, alguns vão até 1 ano, cá em Moçambique, vão até uns 2 anos a aumentar. Aquilo fortalece o bebê. Mas esta pessoa deixa de ser bebê e começa a ser alguma coisa. Estes talentos, então, fortalecem as pessoas nesse âmbito de crescimento. Não precisam os crentes de ficar estagnados, não ser iracundo. Precisam crescer. E quem faz esses crescer são estes homens que receberam os dons ministérios para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do varão perfeito, aqui como está a estrutura de plenitude da varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. A perfeita varonilidade à medida da estrutura plenitude de Cristo. Chegamos a isso. Que meu Deus os abençoe rica e poderosamente. Então, os dons ministeriais vêm para fazer este serviço aos santos, para poderem exercer a obra do ministério. Ministrar. Uma coisa é você ser ministrado, mas há uma idade que você já tem a capacidade da graça, charisma, para ministrar. Ministrar é passar o que você tem. Ministrar é administrar também. Ministrar é dar o que você tem. De graça recebemos, de graça damos. Imagina um crente bebê que diz assim: eu não posso falar porque senão me feitiçaram. Eu não posso falar a palavra de Deus porque aqueles odeiam o meu dom. É um bebê.
É um bebê. Odeia o seu dom. Uma pessoa que odeia um dom é o quê? Isso é crente também. Uma pessoa que sabe que é cristão não precisa odiar o dom de ninguém. Porque quem doa os dons, quem dá isso, segundo nós lemos aqui, é Cristo. Aquele que subiu, é o mesmo dizer, aquele que desceu, é o 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os seus para encher todas as coisas. Depois de ter alcançado Cristo, esta glória, de encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, este Cristo, depois de alcançar a plenitude, tinha uma missão, Cristo, de descer até os lugares mais baixos da terra, que é aqui na terra, e depois que teve aquela morte de cruz, depois de enterrado, ele ressuscita, então, para ir apresentar tanto a missão que lhe tinha sido incumbido para exercer aqui na terra. Chegou, apresentou a missão, na verdade, sentou à destra do Pai, segundo a Escritura, à destra do Pai. Então, ele mesmo é que doou, através do seu Espírito Santo, doou uns para apóstolos, uns para... Estes homens esses dons são ministeriais, mas há outros dons que atuam para o corpo, não é? Dons espirituais, sabemos muito bem de línguas, profecia e outros, mas atua diretamente em cada momento que algumas pessoas que estão convertidas em Cristo congregam e oram. Então, o Espírito manifesta nesse grupo e ali pode doar, distribuir alguns dons ministeriais para o uso imediato ou para o uso a longo prazo. Agora, os dons ministeriais são para os ministrantes, aqueles que fazem este corpo local crescer na proporção do corpo místico. Queria dizer. Nem sempre os que pertencem ao corpo local estão a pertencer ao corpo misto, dependendo do tipo da preparação que está a se dar naquele lugar. Então, que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos dê graça em todas as coisas. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Sente aqui para escutar esses vídeos. Podem edificar a sua vida. É para a glória de Deus. Faço isso para a glória de Deus, não para a minha glória, mas seja louvado aquele que está sentado no trono da glória por esta ministração. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê graça em todas as esferas da sua vida. Seja próspero e abençoado para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus. Se encontrou um apoio necessário aqui para a sua vida espiritual, não esquece de colocar o seu comentário. Coloca o seu comentário, nós estamos livres também para melhorar e mudar qualquer coisa que for necessário. Que meu Deus abençoe em todas as coisas que aqui nós aprendemos. Amém.